Você quer uma história rápida, que seja volume único e você consiga terminar ela no mesmo dia? Então pessoal, eu sou o Luiz Hunziker e hoje vou falar com vocês aqui sobre algumas recomendações de mangás volume único que você deveria e precisa conhecer. Pessoal, só para explicar um pouquinho mais quais foram os critérios desse vídeo. Eu não usei um critério assim dos que eu mais amo, dos que eu mais gosto. Eu quis pegar alguns de gêneros diferentes ou de abordagens diferentes para trazer para vocês. Eu tenho vários mangás volumes únicos aqui e se vocês gostarem desse vídeo, eu faço uma parte 2 também, não custa nada, porque tem muita obra boa volume único que vocês podem estar adquirindo aqui, tá? E só já dando um recado aqui, se você tá chegando agora aqui no canal, conhecendo agora, prazer, eu sou o Luiz, espero que vocês gostem desse vídeo, espero convencer vocês até o final a se inscreverem aqui no canal, tá? Então eu fiz uma seleção de 5 histórias, cada uma no seu gênero, cada uma no seu tipo, mas todas elas excelentes, tá? E começando aqui, eu vou começar por uma que tem uma história até engraçada, porque eu conheci ela numa rodoviária. Eu estava indo viajar, né, fazendo uma viagem de ônibus. Eu parei na rodoviária de Campinas, se eu não me engano, e lá eu comprei esse mangá que é o Patrulheiro Galáctico Jaco. Você, se assistiu Dragon Ball Super, deve conhecer este carinha, que ele aparece no Dragon Ball Super, porque este mangá é de Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, e tem uma certa relação com o universo de Dragon Ball, porque é citado aqui os Saiyajins, é citado algumas coisas relacionadas com a história de Dragon Ball, com o cânone de Dragon Ball. E Jaco, ele é um patrulheiro espacial e acaba que a nave dele cai na Terra e ele tem que reparar ela para poder voltar para o espaço, né? Ele estava em uma patrulha, algo do tipo, e ele fica preso aqui. É um mangá de comédia, basicamente. É um mangá que ele traz muitos elementos de cômicos, elementos engraçados e tudo mais. É uma história bem divertida e bem leve de se ler, tá? Eu tava na rodoviária, tinha que fazer alguma coisa, então não tinha nada pra fazer na hora, e eu comprei ele pra ler, e gostei bastante mesmo. É uma história bem levinha, bem gostosinha, sem muito enrolação, e tem começo, meio e fim. O bacana dela é que ela acaba ali, tem um finalzinho bem legal, tem uma conclusão da história, e é legal você ver os easter eggs e as referências que essa história tem com o universo de Dragon Ball, inclusive até alguns personagens que são citados e aparecem aqui na história. Isso é bem bacana. Então, a primeira recomendação é o Patrulheiro Galáctico Jaco. Segunda recomendação, partindo um pouco mais para um josei, uma história um pouco mais, como posso dizer, adulta, eu vou falar aqui de The Wedding Eve, tá? The Wedding Eve, a véspera do casamento, que são na verdade uma coletânea de histórias referente ao casamento, a véspera de casamento e tudo mais. Algumas até nem tem relação muito com isso, mas são histórias bem fofinhas, bem bacanas, histórias até de alguns dilemas, alguns dramas que são retratados aqui neste mangá. É um mangá bem gostoso de ler, bem fácil de ler até, né? E é uma leitura muito reflexiva em alguns pontos até. De você ler e tentar associar isso com alguma coisa da sua vida, tudo mais. É um mangá que ele traz umas abordagens bem bacanas, e a autora Hozumi, ela consegue de uma forma muito delicada, uma forma muito sutil, trazer esses temas e não ficar algo muito clichê durante as histórias. São vários contos, várias historinhas, cada capítulo basicamente aqui é uma história, mas são muito bem escritas e muito bem feitas. A próxima aqui, ela é um romance, mas é um romance yaoi, mas é um yaoi muito acessível, muito gostoso de ler, muito bom. E eu estou roubando, já vou avisar, tá? Antes que você fale alguma coisa, eu estou roubando de leve. Porque o mangá que eu tô falando aqui é Joy, tá? Você vai falar, mas tem Joy Second que vai lançar, tá? Joy é uma coisa, Joy Second é outra. Então eu estou considerando como se Joy fosse uma coisa só e Joy Second fosse outra história, outro mangá com relação. Porque basicamente Joy, ele não teve uma continuação durante muito tempo, ele não é um mangá serializado semanalmente ou mensalmente. Ele foi um arco fechadinho aqui nessa história e agora está sendo feita uma continuação dele, que vai ser lançado inclusive pela New Pop aqui no Brasil. Ah, eu esqueci de falar até, os dois mangás que eu falei, o Jaco e o Wedding Eve, são da Panini, tá? Então, Panini e este aqui da New Pop. E Joy é uma história muito bacana, muito gostosa de ler, porque é uma história bem leve. Ela é um yaoi que ele não é tão pesado para quem não está familiarizado com o gênero. Ele é uma história muito acessível e que trata das situações, das questões dela de uma forma muito delicada e singela. Na história a gente tem o Gol, né, que é este rapazinho aqui. O Gol, ele é um mangaka, tá? E ele acaba tendo um assistente que é o Akune.
ele é desafiado a fazer um mangá yaoi. E o Akune, ele é homossexual na história, ele é gay. E o Go, ele fala, não, beleza, eu tenho que aprender com ele como que eu posso fazer uma história de um romance entre dois homens, né? Pra quem não conhece, yaoi é o gênero de romance entre dois homens. E nisso, ele acaba percebendo que ele tem sentimentos diferentes pelo Akune durante a história. É muito bacana, é realmente uma história muito levinha. Você lê, sim, em, sei lá, menos de uma hora você lê esse mangá de tão fácil, tão rápida que é a leitura. E também traz alguns temas bem sensíveis, algumas abordagens bem pesadas, mas tudo isso de uma forma muito bem colocada pela autora, pela Etsuko, que é uma autora super ativa, super bacana. Ela já até retweetou e comentou, e curtiu, né, um tweet que eu fiz uma vez, e é bem bacana ver como ela trata essa história de uma forma muito, muito singela, muito elegante, vamos dizer assim. Próxima recomendação também vem da Panini e é uma recomendação boa para os órfãos de Kentaro Miura. Kentaro Miura que faz tempo que não lança um capítulo novo de Berserk, mas nós podemos pegar e ler Gigantomachia. Gigantomachia, que é o mangá volume único do Kentaro Miura. Na história a gente acompanha esses dois protagonistas, a Prom e o Delos, que eles estão vivendo num mundo assim, pós-apocalíptico, um mundo depois de um cataclisma, onde existem seres gigantes, onde existe uma necessidade de sobrevivência muito grande, e eles tentam encontrar algo que possa, vamos falar assim, reestruturar a humanidade, né, o mundo como um todo. E nessa história, assim, é bem bacana o universo, todo o contexto criado ali é muito bem desenvolvido, os personagens, as criaturas, daria um filme sensacional, assim, de escalas épicas, né, por conta até mesmo das criaturas serem todas gigantes, todas monstruosas, enormes e tudo mais. Poderia ser uma saga, uma série, né, poderia ter outros volumes, mas Kentaro Miura fez isso daqui, volume único, não tem final fechado, é um final bem aberto na verdade, parece mesmo mais um final de um primeiro volume de uma história shonen, e assim, fica um gostinho de quero mais, mas é bem legal você ver como a cabeça do cara funciona e como ele consegue criar um universo tão incrível, com traços, né, tão fenomenais. O Kentaro Miura, ele é um autor que tem assim uma capacidade de transmitir as situações, o ambiente de forma única. Assim, ele é um cara impressionante a forma que ele escreve. E para fechar aqui agora eu vou com uma recomendação do mangá lá da Dark Side, que é um mangazão, capa dura, muito bonito, uma edição maravilhosa de Junji Ito, Fragmentos de Horror, mangá esse que é um compilado de contos de Junji Ito, contos esses que tem alguns muito bons, alguns horríveis, alguns medianos, mas no final são histórias bem bacanas e foi minha porta de entrada pro Junji Ito na leitura, né? Porque depois disso eu fui atrás de Uzumaki, estou atrás agora de Gyo e assim, é uma leitura muito fácil, é uma leitura que você pode fazer por partes, né? Como cada capítulo é uma história, você consegue ir lendo ele bem devagar e é legal você ver como ele consegue construir em poucas páginas um ambiente tão aterrorizante, um ambiente às vezes tão macabro e sinistro que acontece aqui nesse mangá. O Junji Ito, ele é um grande autor de terror, ele é um cara, sim, conhecidíssimo e referência nesse meio. E a gente vê a cabeça dele funcionando nesses contos, nessas historinhas, é bem, bem legal. E, como eu falei, porta de entrada para drogas maiores. O que são drogas maiores? Uzumaki. Uzumaki está sendo relançado lá pelo pessoal da Devir e é um mangá, sim, fora de série. Todo mundo precisa conhecer o Uzumaki. É uma história muito, muito boa e que consegue explorar mais a habilidade do Junji Ito, porque como aqui é histórias curtas, né, ele não consegue desenvolver muito elas, mas já no Uzumaki, assim, do começo ao fim você fica grudado com as páginas do mangá, de tão maravilhoso que é. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, tem muito mais mangá, tem mangás que eu adoro muito, que eu acabei não citando aqui no vídeo, porque eu quis dar uma diversificada um pouco até nos temas, né? Mas eu posso fazer uma parte 2 e espero que vocês peçam, espero que vocês gostem. E se tiver mais algum volume único para recomendar, comenta aqui embaixo qual que é o seu mangá volume único que você mais gosta. Quero ouvir a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho, de dar o seu like aqui no vídeo e de compartilhar com os seus amigos, é muito, muito importante e ajuda muito, muito o canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, continue acompanhando o Mochiroi, falou, valeu, até a próxima!